Louvado seja o Senhor nessa manhã, amém? Em Tito 2, verso 11, diz que porque a graça do Senhor se manifestou a todos os homens, por isso fomos alcançados por essa graça. Porque ela se manifestou a todos. Ela alcançará todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Todos têm acesso a essa graça maravilhosa que nos alcançou. Amém? Vida
aleluia. Para sempre cantaremos o que Jesus fez por nós. Amém? Podem assentar, irmão Gilmar, por favor. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Começando agora o momento ofertório, né? Vamos ler 2 Coríntios 9, 7, por favor. Cada um contribua conforme determinou o coração, não com pesar, não com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse momento, irmão, nós temos para reservar nossas ofertas e dízimos como uma forma de adoração a Deus, seja dinheiro, tempo ou recurso. Devemos sempre fazer de coração alegre. Amém? E nós também estamos em campanha, né, para a compra do nosso terreno. E quem ainda não está contribuindo também, quiser também começar a contribuir também nesse momento, tá bem?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses valores depositados aqui no teu altar. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco no restante deste curso, Senhor. Em nome de Jesus, que ora e agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Deixa eu facilitar a vida do rapaz da mídia. Já peço perdão porque não sei se você vai perceber, minha voz está meio mais ou menos, né? Essa gripe está pegando todo mundo. Mas estou aqui, graças a Deus, e eu queria começar hoje um pouco diferente. Eu queria começar com uma piada, uma história, né? Era uma vez um homem judeu e o filho dele estava fraquejando na religião judaica. E ele fala, para fortalecer a fé do meu filho, eu vou mandar ele para Israel. Aí o filho dele vai para Israel, passar um mês lá em Israel. E volta e fala, pai, agora eu sou cristão. Ele, que isso, filho? Você é cristão, eu te mandei para Israel para você fortalecer sua fé. Ele, não é possível. Aí ele vai e encontra um amigo dele. Aí ele fala, amigo, você não tem noção. Eu mandei meu filho para Israel e ele voltou cristão. Ele, rapaz, que coincidência. Eu mandei meu filho para Israel e ele voltou cristão também. Ele, não pode. Vamos achar o nosso líder. Achou o líder lá deles de homens. Líder, mandamos nosso filho para Israel e ele voltou cristão. Eu falei, meu Deus, que coincidência. Eu mandei meu filho para Israel e ele voltou cristão. Ele, não pode, vamos levar para o Rabino. Vamos levar para o Rabino. Rabino, mandamos nosso filho para Israel e ele voltou cristão. Eu, Rabino, não é possível, isso é muita coincidência. Porque eu mandei meu filho para Israel ano passado e ele também voltou cristão. Eles, meu Deus do céu, vamos para quem agora? Eles olham para Deus. Falam, Deus, mandamos nosso filho para Israel e ele voltou cristão. Aí Deus, nossa, que coincidência, rapaz. Alguém tem ouvido a voz de Deus recentemente, igreja? Aleluia. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu queria abrir em João 10, 22, por favor. Eu vou ler até o 30. Amém? Deixa eu ler aqui de trás que é mais fácil. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Senhor, meu Pai, muito obrigado pelo nosso dia de vida. Senhor, abençoe a vida de cada um que está aqui. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouco da sua palavra aqui, Senhor. Que seja o Senhor falando, não eu, Senhor. Abençoe cada um que veio aqui ouvir a sua palavra, que possa sair daqui melhor do que entrou, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Riquelme, bota para mim no 27, por favor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Na minha versão está um pouco diferente. As minhas ovelhas, elas me conhecem e tudo mais. E aí, eu queria contar uma história hoje sobre algo que acho que a maioria que gosta, né? Eu sei que a tia Fabiana gosta muito. Quem é que tem cachorro? Todo mundo tem cachorro, a maioria, né? Quando os gringos vêm aqui, eles ficam perguntando, nossa, por que tem tanto cachorro na rua? Cada cachorro tem uma casa. Eu falei, cara, aqui no Brasil, cachorro às vezes tem mais cachorro na casa do que gente, né? Então, eu queria contar uma história, eu estava pensando nisso outro dia. Eu sempre comento como que a mensagem vem até mim. É uma história que vem na minha cabeça e aquilo ali eu desenvolvo algo em cima, eu estava pensando sobre outro dia, né? Para quem não sabe, eu tenho um cachorro chamado Gohan, não é muito normal, é bem maluco, né? E ele fugiu de casa. Tem mais ou menos um ano atrás ele fugiu de casa e ele ficou 10 meses na rua. 10 meses. E aí, nós procuramos em todos os lugares, eu fui até pelo céu, foi toda uma mobilização à igreja, eu fui à casa de pessoas
E eu não sei se os irmãos sabem da história, eu estava contando para os amigos recentes que eu não vejo tanto, que eu encontrei o Gohan atravessando a rua. Eu vim na casa do meu amigo, eu atravessei a rua e estava lá, né? E antes disso, eu queria contar um negócio muito engraçado. Eu estava estudando sobre a audição canina, sobre as coisas que os cães têm. Então vou ler um pouquinho aqui. Os cães têm uma audição 4 vezes mais sensível que os humanos. Eles podem ouvir uns sons a uma distância de 4 km. As suas orelhas se movem, você já viu os cachorros que eles param na direção, elas se movem para captar os sons com mais precisão. E o olfato dos cachorros é ainda maior que muito maior que a audição. Eles são 100 mil vezes, tem cheiros 100 mil vezes melhor do que nós. E a capacidade deles de guardar cheiros também é muito grande. A memória afetiva, a memória olfativa é muito grande. E aí, o que eu queria, mas mesmo assim, se um cão não estiver atento, ele não consegue ouvir o seu dono. Se um cão se estiver distraído, ele não consegue ouvir o seu dono. Se ele tiver muito tempo, se ele não tiver convivência com o seu dono, ele não vai ouvir. Então o que acontece? O Gohan, para quem não sabe, nós criamos ele. Nós pegamos ele filhotinho e ele ficou, sei lá, 7 anos lá em casa. E ele sumiu. Todo mundo ficou mal. Eu falo que ele voltou por medo, porque a gente estava quase adotando outro e ele apareceu. Né? E aí, o que aconteceu? Nós encontramos ele. O Gabriel, eu acho que eu falo até que a gente encontrou ele no mundo. Ele estava na sarjeta, estava em frente ao bar, assim, largado. Aí o Gabriel falou, Vitor, aquele é o Gohan. Eu falei, não pode ser. Tá muito diferente, não estava reconhecendo ele. E aí ele falou, Vitor, é o Gohan, tenho certeza, eu conheço meu cachorro. Aí eu falei, Gohan. Aí ele levantou meio assim. Eu falei, cachorro de rua, se você chamar ele vem, né? Aí o Gohan, aí ele veio devagarinho. Eu falei assim, tá meio encardido, né? Eu falei assim, Gohan. Ele pulou em mim. Eu falei, esse é meu cachorro. E aí eu falo assim, como é que um animal que ouve 4 vezes mais do que um ser humano, ele sente cheiro 100 mil vezes mais do que um ser humano, e ele não conseguiu me reconhecer? E de cara, né? Eu tive que chamar 3 vezes por ele. E é simples, a falta do hábito, a falta da comunhão. Em algum momento ele estava comigo todo dia. Então eu chamar ele do outro lado, às vezes a gente fala qualquer coisa que tem com ele aparece. Mas ele ficou tanto tempo longe da gente que o chamar não era o suficiente. Ele não conseguiu reconhecer a gente. E é isso que eu queria falar, porque assim como os cachorros, nós temos que ficar atentos ao que Deus quer falar com a gente. Não importa que às vezes nós estamos no lugar certo, na hora certa, mas não estamos aptos a isso, né? E eu acho engraçado, porque a maneira como aconteceu, né? E como, às vezes também é parecido com a gente, né? Eu estou fazendo paralelos aqui, mas às vezes nem é mais sobre o cachorro. Ele foi encontrado, mas eu nem reconheci. Ele estava tão diferente, sujo, doente. Nós encontramos e o tratamos. E é assim que Deus faz com a gente também, né? Mas assim como a redação do Enem, para os mais jovens aqui, eu não vim só trazer o problema. Eu vim tentar trazer a solução, né? Mas já adianto que não vai ser nada mágico, tá? Não existe atalho. Olha, você vai fazer isso aqui e não é assim que funciona, né? Eu vi até um rapaz dizendo que ele criou um hábito de ler a Bíblia, no Instagram isso. Ele falou, você vai ler a Bíblia todo dia de manhã, você duvida? Você pega o seu celular, bota para despertar e bota dentro da Bíblia. E bota a Bíblia embaixo da sua cama. Todo dia você vai acordar, vai ouvir, vai pegar a sua Bíblia, já está na mão. Lê e vai embora. Aí você só vai trabalhar depois que ler, né? Então, nós temos que criar hábitos, né? E a parte 2 é como estar atento ao chamado de Deus. Como estar atento à voz de Deus. O primeiro ponto é desenvolver uma vida de oração constante, né? Bota para mim em Mateus 6, 5, aqui, ó. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam em sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para a frente do seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Eu acho engraçado essas coincidências. Meu tio falou hoje desse texto. São igual os fariseus, que já tem a recompensa deles. Isso já estava aqui na minha folha desde ontem, né? Então, eu acho muito interessante, porque nesse texto, se os irmãos seguirem, né? Logo em seguida, Jesus vai falar, orem assim, e ele ora o Pai Nosso, né? Que os católicos, por exemplo, eles interpretam um pouco diferente da gente. Eles oram o Pai Nosso, né? Só que Deus está ensinando ali, Jesus está ensinando pra gente a maneira certa de orar.
E aí você agradece, você pede perdão, né? E aí eu pergunto para os irmãos, como diz o pastor, não precisa responder. Os irmãos têm orado? Não é só sobre os irmãos, tá? Como diz o Renato também, para bater em vocês, bater em mim também, tá batendo em todo mundo. Às vezes eu esqueço de orar, irmãos. E aí, às vezes eu, sei lá, chego em casa, durmo, aí eu acordo no outro dia, não orei ontem de dormir. Às vezes eu como, não orei antes de almoçar. E aquilo ali vai criando uma coisa ruim na gente. Por quê? Porque nós estamos afastados do Pai. Aquilo ali, a gente não faz nossa conexão, a gente não fala com Deus, que é por isso que a gente sente aquela falta. É igual quando nós não estamos na igreja, né? Um domingo que você falta por qualquer coisa, você fala, às vezes até aquela preguiça, né? Você tá meio doente, aí você não vai, depois você fica, poxa, podia ter ido. Estou aqui em casa, eu podia ter ido. Exatamente por isso, porque aquilo ali gera uma conexão entre nós. E quando nós deixamos de fazer, aquilo só faz falta. Aquilo já é parte da nossa vida. Então, para que os irmãos tenham uma melhor comunhão com Deus, um relacionamento e poder ouvir melhor a voz de Deus, é imprescindível que tenhamos bastante oração. 2. Estudar e meditar na palavra de Deus. Salmo 119, 105. Então. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou ficar por aí, por enquanto. E não existe como nós ouvimos a voz de Deus se nós estamos dentro da palavra dele. Né? Eu vou citar mais uma vez o Renato na aula, como diz, não dá para você dizer que ama o seu, Deus e não ama o seu irmão. Não dá para querer ouvir a palavra sem ler a palavra. Né? É uma coisa curiosa. Então, eu acho até engraçado, porque tem pessoas que são do mundo e tem mais afinco com as obras que eles gostam do que nós temos com a nossa palavra, a palavra de Deus. Né? Porque você vai ouvir um ateu, ele já leu os 8 livros do Harry Potter, já leu sei lá quantos de Game of Thrones, mas aí você pergunta para um cristão em velha guarda e fala, você já leu a Bíblia inteira? E aí ele vai dizer que não. E eu não vou bater nos irmãos não, eu também não leio a Bíblia inteira. Né? E a pergunta é, os irmãos estão lendo a Bíblia? Porque eu não tenho lido tão bem. Esse ano eu tinha a meta de ler a Bíblia inteira no ano. Né? Acabou que eu só li o Novo Testamento até a metade. Né? Mas no final eu estou dando uma acelerada. E exatamente isso que a gente tem que fazer, irmãos, ler a Bíblia. A palavra nos torna mais perto de Deus. Às vezes a gente quer uma resposta e não sabe, a gente acha que vai vir uma resposta vai vir um frasco de luz assim, sim, e vai embora. E não é, às vezes a resposta está aqui. E não de maneira mágica, né? Ou tinha aqueles antigamente que você. Né? Acho que foi o pastor que falou, tem que tomar cuidado, porque você abre e Judas se enforcou. E aí, o que isso quer te dizer? Né? Então temos que ter um hábito diário de leitura. Eu sempre falo para os mais jovens, para começar, maravilhoso começar pelo livro de João. Vai ler João, vai embora. Né? E aí você não vai perceber, a palavra vai contando, gente. A procrastinação nos faz falhar. Essa é muito importante. Número 3, silenciar as distrações. Bota para mim, Riquelme, Mateus 14, 28. Olha até o 31. Nessa situação, os discípulos estavam no barco, começa uma grande tempestade, os discípulos estavam com muito medo e eles veem uma figura distante, né? E aí eles falam, Senhor, és tu? Então Pedro vai lá e diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu sua mão, segurou-a e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, eu acho que aqui a mais clara de todas as coisas. Às vezes, a distração do mundo nos faz falhar a nossa fé. Né? Trazendo para o nosso dia a dia. Às vezes, estamos vendo uma batalha, né? uma contenda, como diziam mais antigos, aquela tempestade na sua casa, mas você está focado no Espírito Santo. Você tem o seu foco ali e você está indo reto.
Só que se você se distrair, tal qual o Pedro fez, e olhar para o lado, você vai afundar. Olhe para Deus o tempo todo, irmão. Não deixe a distração do mundo te atrapalhar. E aí, a questão é, quais são as distrações na sua vida? Existem muitas distrações, principalmente hoje em dia. Pode ser o celular, né? Eu falo muito dos embaixadores. Está todo na cela embaixada, todo mundo aqui, ó. Quando eu começo a falar, ó, desliga todo mundo. Porque ninguém vê que mexer o celular, né? Então, pode ser o celular, pode ser bebida, pode ser jogo. Hoje em dia, com as bets aí de esporte, né? Que a bobeirinha, tá todo mundo brincando, mas pessoas se viciam assim. Pode ser a prostituição do celular, como o pastor fala, pode ser com muitas coisas. Cada pessoa vai ter a distração e cada pessoa vai reagir diferente a isso, né? Nós somos humanos, não somos iguais. A minha distração não é a sua distração. Eu sempre brinco com o Iago que eu não sou muito competitivo, mas o Iago é muito competitivo. E quem já viu o Iago jogando bola aqui, sabe a fera que é, né? Olha lá, se bobear é canelada bate até no Isaac, né? Plau, sequinho. E aí eu falava muito com ele, né? Porque estava entrando na igreja, e eu falei, cara, você tem que tomar cuidado, tem que ir com calma. Igual o pastor fala, se aquilo ali está te atrapalhando de seguir a Cristo corretamente, tem que parar, né? E eu lembro que tem uma situação que ele gritou, brigou e tinha gente perto da igreja, aí ele falou, cara, não tá dando mais pra mim. Isso aqui é meu limite, não vou entregar esse futebol, porque não dá pra mim. E é assim que acontece, irmãos. A gente tem que entender nossas distrações, a gente entender o que nos faz cair, e aí nós vamos começar a prosseguir em direção a Cristo, tal qual Pedro fez nas águas. E eu fico imaginando, e aqui já é a minha cabeça trabalhando, né? Que João fala que é o discípulo mais amado, né? Ah, o mais amado. E aí depois ele fala que também Jesus veio abraçar, mas João passou mais rápido porque era mais rápido, porque escreveu isso foi João, né? E aí eu fico imaginando, Pedro, mas eu andei nas águas. Você andou nas águas? Eu andei, né? E ele teve um momento grandioso da vida dele impedido por causa de uma distração, uma bobeira. Ele estava ao lado de quem criou os mares, de quem criou o vento, mas ele deixou que isso atrapalhasse e não fosse em direção a isso. O quarto ponto é praticar a obediência imediata. E aí eu não tenho como falar que desobediência e não citar o maior dos desobedientes, que é Jonas, né? E eu vou botar o texto base de Jonas 2, por favor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o Senhor Deus, o seu Deus. E disse, no meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Lançaste nas profundezas nos corações dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passavam sobre mim. Eu disse, o expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal a Deus. Quer dizer, abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, o Senhor deu ordens ao peixe e vomitou Jonas em terra firme. Então, aqui vemos mais um caso, né? Eu já falei sobre Jonas, eu sempre acabo trazendo Jonas de volta, né? Um texto que eu gosto muito. Mas essa oração é muito linda e eu acho muito engraçado, porque Jonas tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele falou com Deus, Deus deu a missão diretamente para ele. Mas ele falou, não. A gente está falando aqui sobre ouvir a voz de Deus. Imagina que você ouviu a voz de Deus diretamente e você falou, não. Eu tenho ideias melhores para mim, eu não vou fazer isso não. E ele vai embora, né? E aí coisas acontecem, jogam sorte, cai em Jonas, ele vai pro mar, ele precisa ficar 3 dias no dentro do peixe para ele falar, tudo bem, Senhor, agora eu obedeço, né? E quando ele obedece, mesmo assim no final dá errado, a história de Jonas não termina muito bem, eu fui estudar Jonas, né? Mas é isso que eu venho trazer aos irmãos, temos que obedecer. Não adianta nada ter uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia, uma vida sem distrações. Aí quando você ouve a voz de Deus, você não está disposto a obedecer Deus, né?
porque isso acaba atrapalhando a nossa vida. Eu conheço muitos casos, e eu vou falar do meu também, tá? Não vou só apontar dedos não. Que a pessoa fala assim, caramba, eu tô aqui na igreja, eu não sei qual é o meu chamado. E você olha pra pessoa e deixa na testa, assim. Só a pessoa não entendeu que o chamado dele é aquele ali. Todo mundo já viu, né? Eu vou trazer no meu caso, né? Eu lembro que a minha tia sempre falava, Vitor, você tem que trabalhar com adolescente. Eu estava afastado na época, né? Cresci trabalhando com adolescentes, ela falava, Vitor, você quer trabalhar com adolescente, tem que trabalhar com adolescente. Aí um dia no evangelismo, o primeiro que eu vi, né? Que eu vim ajudar na luzinha e tudo mais. Aí eu encontrando com as crianças aqui, eu tenho até um vídeo disso, não sei se eu postar no canal da igreja. E aí nós sentamos em volta, e aí o rapaz falou, você vai pregar, um americano. Eu comecei a falar, trouxe uma história, comecei a conversar com eles e tudo mais. E aí quando saímos dali, tinha um grupo de crianças assim, tipo, tchau, vamos embora. E aí o americano falou, caramba, alguém te disse que você tem que trabalhar com crianças, adolescentes? Aí eu falei, ainda bem que minha tia não sabe falar inglês. Porque ela me fala isso há muitos anos, né? E eu estava ignorando o meu chamado, né? Quantos anos eu perdi na minha vida, quantos anos eu perdi de participar de coisas porque eu não estava ouvindo o meu chamado. Eu não estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Estava claro, estava escrito na minha testa. E eu não estava ouvindo, né? Então, isso acontece muito na igreja, né? Já cansei de ver, tipo assim, nossa, não tem nada para trabalhar na igreja. Irmão, sempre tem coisa para trabalhar. Sempre tem alguma coisa para trabalhar, sempre vai ter gente sobrecarregada, sempre vai ter aquela pessoa que está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, carregando coisa e sempre vai ter. Nunca vai ter trabalho de menos na igreja, né, pastor? Aqui, ó, fala com esse cara aqui, ó, reclama de trabalho do pastor. O pastor tem medo de reclamar de alguma coisa e falar, então, vai lá, faz ali, resolve ali, né? Então, irmãos, obedeçam. Essa é uma das coisas mais importantes. E temos um 5 que eu até esqueci de colocar aqui, mas está na cabeça. Graças a Deus, nós seguimos um Deus de amor, né? Seguimos um Deus de amor. Então, mesmo quando não temos uma vida de oração, não temos uma vida de leitura da Bíblia diária, não temos uma vida sem distrações, não temos uma vida de obediência, ele ainda assim, depois de tudo isso, está disposto a perdoar e nos trazer de volta. Assim como eu fiz com o meu cachorro, né? Vamos voltar aqui. O safado tinha tudo em casa. Pensa comigo. Ó, tinha tudo em casa. E aí eu abri o portão e falou, eu vou ver como é que é o mundo. Não vai dar nada, é só um pouquinho, né? Vou lá. O que poderia dar de errado? 10 meses depois, eu encontro o mesmo cachorro. Ele tinha os dentes limpos, ele estava com furo no dente, dente passado, de uma ponta a outra. Ele nunca teve nada de pele, ela com uma bolota desse tamanho, agarrada no queixo, e depois caiu sozinho. Minha mãe sabe que eu tenho esse cachorro, porque ele veio com sinomose, veio com dermatite. Tudo que ele podia pôr de positivo naquele exame deu positivo. E foi muita injeção, e foi coisa. E eu falo, gente, não era só mais fácil. Não era só mais fácil ter ficado em casa. E eu falo, e aí eu me peguei pensando outro dia, eu abri o portão e eu falo, safado, não aprendeu nada. Engraçado, né? Às vezes a gente é meio safado e não aprende nada também, né? Tô eu apontando pro cachorro e eu também não aprendo nada. Eu não fiquei afastado mais anos, tive que voltar depois de muita luta. E é exatamente assim que a gente faz. Mas graças a Deus, Deus nos trata muito bem, né? Ele nos pega, aqui ó, ele nos bota para fazer exame, ele nos dá as injeções que nós necessitamos, ele cuida da gente, mesmo depois de tudo. Ele não fala, olha só, seu safado, você tinha tudo aqui. Ele só te trata. Ele não está preocupado em saber o porquê ele tem que te tratar. Ele vai, ele te trata. Então, todo dia, eu quero que os irmãos reflitam isso. Não só os irmãos, mas como eu também. Que nós temos tudo que nós precisamos aqui. Mas não adianta, tal qual um cachorro, estar com a orelha apontada para o lugar certo, estar na igreja todo dia e não conseguir ouvir e identificar os sinais de Deus na sua vida. Então, eu queria orar pela igreja. Tá? Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de vida. Abençoe cada um que está aqui. Nos ajude, Senhor, a ter uma comunhão maior com o Senhor, um relacionamento maior com o Senhor. Que o Senhor nos dê a capacidade de ouvir a sua voz e também responder ao seu chamado, Senhor. Eu quero que daqui saiam pastores, saiam missionários, que cada jovem aqui possa descobrir o seu chamado da melhor maneira possível e comece a trabalhar, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão aqui. Abençoe-nos na nossa volta para casa, nosso domingo maravilhoso e também o domingo à noite, Senhor. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então é esse nosso desafio, irmãos. Vamos manter uma vida de comunhão, um relacionamento. E assim vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que Deus está falando com a gente. Tá? E falando sobre as coincidências, estava conversando com o pastor hoje de manhã, e eu não vou dar spoiler,
Mas é engraçado, porque não era para eu trazer a mensagem hoje. Era para ser a tia Marilete, nós tínhamos uma escala. Ela está muito doente, não pôde. E aí calhou de ser a minha mensagem hoje. Então hoje, quando vocês estiverem ouvindo a mensagem do pastor, vocês lembrem do que eu falei agora de manhã, sobre a comunhão e o relacionamento de Deus, tá? É o que eu queria falar e vamos. Glória a Deus. O Senhor continue te abençoando. A gente vai começar a falar na EBD sobre dons, né? E é isso, é Deus externando os dons. Eu não tinha prestado atenção, Deus falou. Você que pediu a música? Não era para eu pregar hoje, mas... Deus que escolheu. Deus escolheu, amém? Vamos ficar de pé? Gilmar fazendo os dízimos, é Deus usando o povo com todos os seus dons. E a gente colocando os nossos dons à disposição do Senhor. Amém? O Espírito Santo que escolheu esse louvor. Oh, aleluia. Posso ouvir os passos do meu rei. Posso escutar seu coração. Da minha escuridão me liberou. Posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço o Espírito Deus. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Espírito Deus. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Pra esse posso ouvir o santo som aí, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Deus. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Deus. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. A esse Deus. Vamos declarar que esse é o hino dessa geração. Esse é o hino dessa geração. Os amigos teus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Os amigos teus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Os amigos teus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Os amigos teus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Agora é hora de declarar que Jesus é rei. Que ele nos conquistou e nos libertou para viver uma nova história. Solta a sua voz em alto e declara assim, ó. Ah!